queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas e para nos auxiliar no estudo de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos amigos e facilitadores, Richardson e Herbert Gontijo. Um ótimo estudo. Boa noite a todos, boa noite, Richardson, né? Boa noite aos nossos irmãos que vão estar depois entrando e assistindo esse nosso estudo de perguntas e respostas, em que pretendemos levar aos nossos irmãos algumas reflexões sobre essa caminhada de evolução, sobre dúvidas que temos, né, sobre esses processos. Então, sempre mandem as perguntas para nós, para que possamos estar dialogando sobre essas respostas e todas essas dimensões que um dia vai nos levar a uma verdade plena, né? Bom, a primeira pergunta aqui: o que é reencarnação? Por que não evoluímos no mundo espiritual? São duas perguntas, né, em uma só. E eu vou começar da segunda. Por que não evoluímos no mundo espiritual? Olha, nós evoluímos sim, né, no mundo espiritual. Existem relatos, principalmente na série André Luiz, né, traga através de Chico Xavier, que fala sobre vários mecanismos de aprendizado no mundo espiritual. No mundo espiritual, nós temos bibliotecas, temos livros, temos cursos, né? Existem várias possibilidades de evolução no mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, ele é um pouco restrito na prática do aprendizado. O mundo espiritual, ele se encontra em determinadas vibrações. Vou tentar explicar isso de uma maneira mais fácil. Aqui no mundo físico, é um complemento, uma variação de várias dimensões vibratórias. Nós temos aqui seres muito evoluídos que já passaram por várias experiências, várias provas durante as suas existências e já estão aí em um patamar espiritual que, vamos dizer assim, já é um estado evolutivo do espírito bem avantajado. Já é um estado em que ele já tem uma experiência espiritual, já tem uma vivência espiritual. Isso é fácil. Basta a gente analisar condutas, pessoas significativas, pessoas que fazem trabalhos que são característicos de seres mais evoluídos. Ao passo que temos também encarnados aqui no nosso mundo vários espíritos que ainda precisam descobrir algumas questões sobre evolução, sobre condutas, sobre sociedade, e isso também é fácil de ser percebido entre nós, né? Então, o nosso mundo físico, ele possui várias faixas vibratórias. Não são somente duas, como eu trouxe aqui, são infinitas faixas vibratórias. No mundo espiritual, essas faixas vibratórias existem também. Porém, cada faixa vibratória existe certos aglomerados, sociedades que convivem naquela faixa vibratória. Se lermos o livro Nosso Lar, até o próprio filme Nosso Lar mostra muito isso, né? Temos faixas mais densas, temos a cidade espiritual de Nosso Lar, onde já está em um padrão vibratório mais evoluído. E percebemos também que acima de Nosso Lar, acima que eu falo em nível espiritual, existem várias outras faixas, né? Então, dentro da faixa espiritual que o espírito se encontra, ele tem possibilidade de estudar, tem possibilidade de crescer,
é lógico que nas faixas inferiores, as possibilidades maiores são de estar estagnados. Quanto mais evoluído o espírito, né, mais sublime é a faixa espiritual que ele se encontra, maior a possibilidade de acesso às informações evolutivas ele tem. Mas hoje, para nós, a possibilidade de exercitar todo esse conhecimento adquirido tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico é o nosso planeta. Por quê? Estamos misturados com pessoas mais evoluídas do que nós e pessoas que precisam do nosso auxílio espiritual. E esse exercício de aprender e ensinar faz com que a teoria se materialize em prática e essa prática se materialize em um patrimônio espiritual. Isso já é a resposta da primeira pergunta, né? Para que a reencarnação? O que é a reencarnação? A reencarnação é essa possibilidade que o espírito tem de vir para o mundo físico e exercitar aquilo que é preciso para a evolução do seu espírito. O espírito não reencarna somente para acertar débitos do passado. O objetivo maior da reencarnação é para ele evoluir. Nenhum espírito vem somente para pagar, acertar. Na diversidade das reencarnações, isso é facultativo. Como assim? O espírito reencarna e ele tem ali uma bagagem de ajustes para serem providenciadas. Isso vai depender da boa vontade e do exercício do seu livre-arbítrio. E ele vem também com uma bagagem de possibilidades de evolução. E ajustando o passado e evoluindo o presente, ele projeta as suas próximas reencarnações. Ele traça os caminhos da sua felicidade nas suas próximas reencarnações. Então, a reencarnação é necessária. Um espírito somente no mundo espiritual. Ele pode participar de cursos, estudar, ter um conhecimento vasto sobre a ciência universal, sobre as leis universais, mas de que isso vai adiantar se ele não sentir, exercitar, vivenciar e, acima de tudo, se transformar com todo esse conhecimento. E a possibilidade desse exercício é o mundo físico. Ao passo que o ser encarnado, com todas essas possibilidades, pode acontecer dele passar uma vida inteira despercebido, desprezando as oportunidades de ajustes dos erros cometidos no passado e desprezando também as oportunidades de evolução, que elas nos chamam 24 horas por dia. Estudar, refletir, autoconhecimento, se transformar. Então, a reencarnação é necessária para a prática evolutiva do espírito. E no mundo espiritual, evoluímos, digamos assim, teoricamente. Mas a evolução se completa reencarnando, exercitando e, acima de tudo, possibilitando a transformação íntima do nosso espírito. Não é isso, Richard? Sim. Vamos lá, uma pergunta aqui. Existe possibilidade de se encontrar com conhecidos durante o sono? Sim. Nós sabemos que quando dormimos, o sono é uma necessidade do corpo físico.
O espírito não tem necessidade de dormir. Então, nesse momento, enquanto o sono repara as necessidades do corpo físico, o espírito ele pode entrar num processo que é chamado de desdobramento, ou seja, ele pode se deslocar temporariamente do corpo físico e se projetar no plano espiritual. Aí nas obras espíritas até falam que os espíritos desencarnados identificam um espírito que ainda está encarnado porque ele tem um cordão prateado que liga ele lá no corpo físico. Agora, esse processo, ele ocorre, mas a espiritualidade nos traz que, na grande maioria das pessoas, em detrimento das baixas vibrações que eles estão envolvidos, por maus pensamentos, por não ter a prática diária de orações, de bons pensamentos, o cuidado com a alimentação, a prática do evangelho, isso tudo faz com que ele fique com uma carga vibratória muito pesada. Então, à noite, quando dorme o corpo físico, o espírito também praticamente ele fica ali, muito próximo do corpo físico. E muitas vezes, o que é interessante que a espiritualidade diz, que até esse espírito ali em desdobramento, ele está numa simbiose tão grande com o corpo físico, por causa dessas vibrações mais densas, que o espírito também acredita estar dormindo e fica ali. Então, poucos conseguem, assim, por estarem com vibrações mais positivas, mais etéreas, de realmente, no processo de sono, se desdobrarem e tomarem a consciência, então, no plano espiritual, nesse processo de desdobramento, e conseguir, então, ali se deslocar, até com a ajuda de benfeitores espirituais, para regiões onde se encontram os espíritos familiares, amigos, regiões que sejam, principalmente, regiões de vibrações boas, ou seja, numa colônia espiritual, numa região, numa vibração boa. E aí até dizem também que, nesse momento, muitos espíritos podem aproveitar para estudarem, para reverem os seus propósitos aqui no plano terreno, para buscarem orientações sobre as dificuldades que estão enfrentando, para quando, então, retornarem ao corpo físico e despertarem ali, isso vai ficar de uma forma latente e eles conseguirem, então, aproveitar toda essa experiência positiva. O que, como eu disse anteriormente, a espiritualidade diz que, infelizmente, não é a grande maioria das pessoas que conseguem isso, por causa das práticas diárias e das vibrações que elas sustentam. Vibrações essas muito pesadas que ou o espírito pouco se desloca do corpo físico, a espiritualidade fala que o corpo fica deitado e o espírito fica um pouco deslocado acima dele, assim, até com uma sensação de sono. Isso mostra tanto que, como eu disse, esse corpo e esse espírito estão ali muito atrelados um ao outro. Ou também temos algumas situações que esse espírito ele pode se despertar, assim, tomar um pouco de consciência do plano espiritual, mas pelas vibrações que ele ali emana, ele pode, assim, se envolver com espíritos desencarnados que estão nas vibrações inferiores. E, assim, ser levado, ou à força, ou por próprio desejo, pela afinidade, para regiões mais densas no plano espiritual. E, ao contrário, dos que podem ir para as regiões mais etéreas, eles vão ter experiências ali de sensações negativas ou envolvimento principalmente com as vicissitudes do plano terreno, que muitas vezes esses espíritos desencarnados estão presos à orla terrestre, eles alimentam. Então, podem ocorrer essas duas situações. Agora, para encontrarmos com pessoas conhecidas, entes queridos, aquelas pessoas que nós amamos, então vai depender, primeiramente, da nossa vibração e também da deles.
porque em algumas situações, ou eles podem estar num plano, né, queiramos que estejam, numa esfera de uma vibração mais evoluída, né, mais etérea ainda, que nós não vamos ter condições de chegar até lá, vamos dizer assim, que o voo é muito alto para as nossas asas, né, só uma metáfora, e não conseguirmos. Mas eles podem até vir a nos encontrar. Ou, ao contrário também, esses conhecidos entes queridos, eles podem estar em situações de sofrimento, ou em situações que eles estão presos em regiões mais densas, né, negativas vibracionalmente, como, por exemplo, um umbral. Então, assim, para nós encontrarmos eles, mesmo estando no umbral, aí, mais uma vez, nós temos que estar com uma vibração muito, muito elevada e ter o merecimento de um mentor espiritual, da espiritualidade de luz, nos conduzir até lá, porque aí nós vamos estar entrando numa região muito densa, e não é simplesmente pelo capricho ou desejo nosso. As situações que a espiritualidade nos retrata, que, quando isso ocorre, é por resgate, ou que nós vamos poder ajudar esse ente querido, esse conhecido de alguma forma. Se não for, o risco é tão grande que não nos envolve, né? Aí a própria espiritualidade faz esse trabalho, ou outros entes queridos, como eu disse, que estão, né, em esferas mais evoluídas, ficam tentando resgatar eles lá. O exemplo é do André Luiz, quando ele encontra com a mãe dele, lá no nosso lar, ela fala que ela está num plano mais superior. E quando ele pergunta do pai dele, ela fala que, infelizmente, ele está no umbral, né, ele estava no umbral, aprisionado às duas amantes que ele tinha tido em vida, e nessa relação viciosa e presa lá, que ela já tinha ido lá tentar ajudá-lo várias vezes, mas sequer ela percebeu ela. Então, podem acontecer essas situações. Então, assim como também pode ter conhecidos, entes queridos, que também já... Reencarnar não é tão rápido como as pessoas pensam, tá? Porque geralmente as pessoas vêm até nos perguntar assim: minha avó desencarnou e agora minha prima está grávida. Será que é minha avó que está reencarnando? Olha, muito dificilmente, tá? Porque, pelo que a espiritualidade nos fala, quando nós desencarnamos, até nós retomarmos as coisas no plano espiritual, vermos a necessidade, uma nova reencarnação, se assim for necessário, nos planejarmos, o tempo que isso vai demorar lá, muito provavelmente nós que aqui ficamos já vamos ter todos desencarnado e já temos retornado também, porque não é tão rápido assim. É que as pessoas sempre, agora já é o fulano que está voltando, né? Pode acontecer? Pode, mas é uma exceção, tá? Não é assim. Mas se for nessa situação, essa exceção, pode acontecer que também entes queridos, amigos, possam ter reencarnado também, e aí a espiritualidade nos conta também de situações interessantes, que se eles já tiverem reencarnado, muitas vezes nós podemos, em processo de desdobramento, né, encontrar com eles em processo de desdobramento no plano espiritual e ter esses reencontros de fraternos e amigos. Mas são essas situações que ocorrem. Lá, Herbert. Bom, né? Tem uma outra pergunta aqui que fala sobre as enfermidades. Uma pessoa que sofre de alguma enfermidade aqui na Terra, leva a enfermidade para o plano espiritual? Bom, olha, a gente pode discutir sobre essa pergunta fazendo uma outra pergunta. Qual é a origem das enfermidades? Ela é uma origem física, né? Ou ela é uma origem espiritual? Então, para entender bem essa resposta, a lei de causa e efeito é a base. Porque existe um ditado que fala assim: tudo o que aqui se faz, aqui se paga. E nós percebemos que na vida física não é bem assim, né? Às vezes tem uma pessoa que faz muitas atrocidades,
comete vários crimes e rouba e fica milionário e depois desencarna sem ter pagado nada que fez. Aí você fala, olha, essa pessoa teve uma vida de abusos, teve uma vida toda desregrada, viveu, desfrutou de tudo isso e morreu sem dever nada, sem pagar nada. Enquanto o outro nasceu com uma enfermidade, está ali, sofre, passa por vários perrengues e não fez nada que maltratou ninguém. Por quê? Deus é tão injusto assim? Mas tudo que aqui se faz, aqui se paga, não quer dizer que se paga na mesma reencarnação, né? E não quer dizer também que uma pessoa que passa por alguns perrengues tenham cometido várias atrocidades sérias nesse ponto, né? Para entender isso também, a lei da diversidade é necessário. Porque não existe uma receita, se você fez isso, você tem que pagar com aquilo. Existem N motivos de estarmos passando por ajustes, né? E existem também N formas de reajustar aquilo que cometemos. Na maioria das vezes, isso é através de um impulso do próprio espírito, que necessita daquele reajuste, ele pede para que seja reajustado daquela forma. E às vezes, o espírito também ele tem um débito sério de outras reencarnações, mas ele tem alguns méritos por causa de algumas outras obras bem realizadas em outras reencarnações. Ele pode também ter o mérito de reajustar através de trabalho, através de ajuda às pessoas. Não quer dizer que uma pessoa que matou, ela tem que ser morta para reajustar. A misericórdia divina, ela traz essa possibilidade. Talvez uma pessoa que cometeu, né, um homicídio em uma outra reencarnação, ele talvez pode vir com a missão de ajudar a vida de muitas outras pessoas, reajustando aquele equívoco e evoluindo também. Quanto à enfermidade, toda enfermidade que não é física, né, uma dor de barriga porque você ingeriu um alimento que fez mal, isso é uma enfermidade momentânea física, que você teve ela ali e vai passar, vai tomar um remédio, vai passar uns dias e vai melhorar, né? Mas toda enfermidade que surge na vida de uma pessoa, ela tem uma origem espiritual. E, na lei da diversidade, talvez o simples fato de viver aquela enfermidade e passar por aquela enfermidade, né, ela já traz o elemento necessário, oculto, para que a pessoa se reajuste naquelas vibrações. Agora, a enfermidade, ela é refletida no mundo espiritual. André Luiz, quando desencarnou, o primeiro socorro que ele teve quando chegou em nosso lar foi de reajustar o câncer no estômago, provocado por suas próprias ações. Mas no mundo espiritual, a forma de se livrar dessas energias é bem diferente do mundo físico. No mundo físico tem procedimentos médicos, cirurgias médicas, né, em que podem ter resultados satisfatórios ou não. Mas no mundo espiritual, a tecnologia, a vibração, o magnetismo de cura
é bem diferente. E certamente todas as enfermidades que se mantêm no mundo físico têm a possibilidade de serem curadas no mundo espiritual. Vai depender de quê? Das vibrações, das obras, dos méritos que aquele paciente exercitou durante encarnado. Existe a possibilidade do ser vir com uma enfermidade, voltar com ela para o mundo espiritual, reencarnar de novo com aquela, enfermidade, ou com outra na mesma vibração? Sim. Não sabemos a origem do problema. Talvez tenha sido um problema tão sério que necessite de várias reencarnações para o reajuste. Mas talvez alguns meses já sejam necessários, alguns anos já sejam necessários. Então, a enfermidade nós plantamos, a enfermidade nós curamos. O que plantou, já plantou. O importante é não plantar mais. Mas a cura, ela está também ao nosso alcance. Aceite, trabalhe a transformação daquela enfermidade na sua cura. Porque a enfermidade surge dentro de cada um, através dos equívocos. Mas a cura também surge dentro de cada um, através da esperança, da fé, da persistência, da dignidade, da busca. E quem possibilita tudo isso? Jesus de Nazaré. Jesus traz a medicina que cura o espírito. Amar o próximo como a si mesmo, conhecer, buscar, se transformar no amor e na caridade. É uma pergunta: no processo de fertilização para engravidar, os óvulos fertilizados possuem espíritos? O processo da reencarnação, ele acontece muito antes do próprio processo biológico da fecundação do óvulo. Então, os espíritos, antes de reencarnarem, eles têm que traçar os seus planos reencarnatórios, ou seja, o planejamento daquilo que eles têm a intenção de realizar aqui no plano terreno para alcançarem as suas necessidades de aprendizado e de evolução. Como eu disse, é uma intenção, porque eles têm o livre-arbítrio e aqui, ao chegarem, podem fazer uso desse livre-arbítrio e seguirem aquilo que planejaram ou não. Então, nos planos reencarnatórios, espíritos precisam de se reencontrarem para proceder a algum resgate, alguma reparação, algum aprendizado coletivo que um precisa com o outro. Eles podem traçar nos seus planos reencarnatórios a oportunidade de virem aqui e serem pais e serem filhos. Assim é como ocorre, então, o planejamento da reencarnação. Se esses espíritos aqui vierem e realmente seguirem no caminho de um homem e uma mulher se encontrarem, e ali, então, no plano reencarnatório deles estava, então, essa proposta de receber um outro espírito, os quais eles precisam, em conjunto, ali aprender, evoluir, eles podem proporcionar, então, o corpo físico. Não é? Porque os pais, eles, ao engravidarem, eles estão ali proporcionando um corpo físico para um espírito regressar através da reencarnação. O processo da gravidez não significa que está sendo criado um novo espírito. Esse espírito já existia. Então, pode conceber o corpo físico ali. Alguns casais podem também, nos seus planos reencarnatórios, terem esse enfrentamento, a dificuldade, mesmo tendo desejo, tudo,
para, através disso, aprenderem, né, e repararem algum débito anterior. Então, podem recorrer à medicina terrena, que já avançou muito, e ela proporciona essa oportunidade de, talvez, através, né, da técnica de fertilização, de fazer em laboratório a fecundação do óvulo pelo espermatozoide e depois a implantação desse óvulo lá no útero e, assim, a estimulação para que ocorra, então, a evolução da gravidez. Nós temos que pensar que quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, o espírito reencarnante ele já é ligado, porque ali, quando o óvulo fecundado ele começa naquele processo de divisão celular, ou seja, começa a se transformar e começa a tentar dar forma ao corpo físico, o espírito reencarnante já está ligado ali, porque esse novo corpo físico ele vai sendo modelado até a partir da própria forma perispiritual desse espírito reencarnante, né? E assim nós temos que pensar que esse espírito, então, aí que está acontecendo a reencarnação, ou seja, ele lá vai sendo ali envolvido nessa nova matéria que está sendo formada, encapsulado por ela, e ali ele então começa a estar dentro de um novo corpo físico. Aí, quando nós pensamos no processo de fertilização, muitas vezes eles podem fertilizar mais de um óvulo, né, em laboratório. Só que, como eu disse, pode já haver a intenção e a ligação ali, a primária do espírito reencarnante a esse óvulo foi fecundado. Mas nós sabemos que o desenvolvimento fetal, né, do corpo, a evolução da gravidez, ela vai acontecer somente no momento que esse óvulo fertilizado ele é implantado no útero. Então, enquanto está em laboratório, lá congelado, né, nitrogênio líquido, a gente vai pensar assim, sim, tem um espírito que já tem uma intenção, já tem uma ligação mais primária lá. E aquele que foi fecundado e que foi implantado, ele vai desenvolver, vai evoluir a gravidez e o processo de reencarnação acontece. Aí fala assim, mas e aqueles que ficaram lá, congelados? E aí, então, na primeira tentativa já teve, e aí, às vezes, o casal até utilizou mais um, ou conseguiram gêmeos, e pelo planejamento familiar eles desejavam ter só esses 2 filhos, mas tínhamos lá mais 4 fecundados. Se eles forem descartados, isso é um aborto? Como que fica a situação desses espíritos ligantes lá que estão? A espiritualidade deixa claro o seguinte, que não é considerado um aborto, porque ao ocorrer todo este processo, os espíritos envolvidos, eles já têm consciência do processo que é envolvido e das possibilidades. Então, vamos pensar, aquele espírito que está ligado a um óvulo que foi implantado e que avançou a gravidez, e se foi outro também, na prioridade, né, dos reencontros, aqueles que foram, eles estavam à frente, e os outros, eles estavam ali desejosos de uma oportunidade, mas sabiam que poderia ocorrer ou não, de acordo com os processos, até de livre-arbítrio, de merecimento, de tudo, de como está ocorrendo com esses pais. Então, quando interrompe, eles estavam ligados primariamente. Então, não estavam implantados, não havia evoluído a gravidez. Então, quando há o descarte, tudo lá, a espiritualidade, ela mesma consegue amparar, e eles, tendo consciência de tudo, sabiam de todo o processo, há um resgate, né, um desligamento mais tranquilo, sem sofrimento e sem perturbar esses espíritos. É diferente o processo de que uma mulher que já engravidou, aí o espírito já está ligado, já está ocorrendo o processo de encapsulamento pelo desenvolvimento do embrião, e aí resolve fazer um aborto.
esse espírito, ele não estava preparado, isso não tinha sido acordado, ele já estava num processo realmente de reencarnação, e isso vai perturbá-lo, pode lesar o seu perispírito e levar a várias consequências que a gente sabe que o aborto vai ocasionar tanto no espírito abortado quanto nos pais que realizaram esse evento, né? Então, o processo de fertilização, os óvulos, né, possuem um espírito ligado primariamente, mas não é considerado ainda o processo de reencarnação. Então, é mais tranquilo. E aquilo que a gente sabe, a ciência, né, terrena, a inteligência do homem, evolui de acordo com o que Deus permite, e se o homem consegue fazê-lo, é porque também já há toda uma organização no plano espiritual para que ocorra, sempre pautado pelo bem. E é isso. Mais uma, Herbert. O nosso tempo ainda dá. Bom, tem mais uma pergunta aqui para a gente encerrar. O que é umbral? Bom, né, umbral, ele tem um nome significativo que é um portal, né? Mas umbral, no mundo espiritual, ele nada mais é do que um estado de consciência. E um estado de consciência em sofrimento, né? Então, vários espíritos que ainda não encontraram a luz, vamos dizer assim, né, a princípio, após o desencarne, elas vibram em um estado de consciência de sofrimento. E isso se torna um campo próprio para que elas se agrupem nesse estado de sofrimento. Ah, eu tenho medo de desencarnar e ir para o umbral. O umbral é algo que a gente exercita, passar pelo umbral enquanto estamos encarnados, né? Nós passamos por várias experiências durante o período que estamos encarnados, que são experiências internas correspondentes às experiências do umbral. Quem nunca sofreu, quem nunca sentiu dor, pânico, tristeza, angústia enquanto encarnado? Por isso que é necessário, todas as vezes que passamos por esses momentos, exercitarmos, transpor essa barreira do sofrimento. Como que nós vamos transpor essa barreira? Estamos passando por um momento de sofrimento, de angústia, de desespero. Esperança, paciência, fé, orações, porque tudo passa. Nenhum sofrimento é eterno, nenhuma angústia é eterna, nem no plano físico, nem no plano espiritual. E você exercitando esses momentos no plano físico, você está se fortalecendo, porque o momento do desencarne é um momento único de cada ser. É um momento que devemos nos preparar para ele. E se você se entrega ao desespero, ao pânico, no momento do desencarne, você vai sintonizar nessas zonas inferiores. E por ali vai passar por um período curto ou um período longo. Mas se você já tem dentro do seu patrimônio espiritual o exercício de romper as dificuldades, romper os portais da sua vida, que esses portais existem todos os dias, quando exercitamos a paciência, quando exercitamos a tolerância, exercitamos a compaixão, exercitamos o amor ao próximo, estamos rompendo os nossos umbrais. Se você exercita isso, o rompimento do ódio, do egoísmo, da vaidade, no momento do seu desencarne, já é algo prático.
você passa pelo umbral como uma brisa e já começa a adentrar na luz dos planos espirituais. O umbral é uma passagem rápida, quase imperceptível ao espírito que exercita durante a vida o controle das suas emoções, mas pode ser um momento duradouro, não eterno, mas duradouro para aquele que durante a vida se entrega às suas vaidades, à luxúria, aos pecados capitais, né? Ao egoísmo, à raiva, à intolerância, porque aí você se entrega a essas sensações características do umbral e quando desencarna, até que consiga ter força suficiente, mérito suficiente para passar por esse processo, por ali fica um determinado tempo. Um filme ou livro interessante de ver sobre isso é O Nosso Lar, de Chico Xavier, ditado pelo espírito Emmanuel. Conta a história de André Luiz, que passou 8 anos no umbral e era um homem comum, como muitos de nós somos. Agradecemos a noite de hoje, as reflexões, os estudos. Mandem perguntas, porque com as suas perguntas nós refletimos, estudamos, buscamos levar para vocês aquilo que nós entendemos, aquilo que ainda é visível aos nossos olhos, mas através de todas essas perguntas e reflexões nós também aprendemos bastante. Muito obrigado. Obrigado a todos e boa noite.